está em pé, cuide para que não caia. Texto forte. Um texto que nos faz pensar, avaliar a nossa caminhada e a nossa vida. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Queridos, o desejo de Deus para mim e para você é de fato nós estarmos de pé. E quando uma expressão como essa é usada, de estar de pé, essa expressão significa estar caminhando bem na presença de Deus. Estar de pé, nesse contexto, significa estar em obediência, estar em santidade, estar em retidão diante da presença do Senhor. E o texto é bem claro e nos faz pensar primeiramente se nós estamos de pé ou não. A minha versão diz claramente: aquele, pois, que pensa, que acha, que considera, a tradução que está na tela, aquele que considera estar de pé. Ou seja, a primeira parte desse versículo já nos leva a ter um raciocínio sobre nós mesmos. Essa é a primeira pergunta de hoje, que cada um precisa se fazer. Como está a minha vida com Deus? Eu estou de pé? Eu estou mais ou menos? Eu estou caído? Essa é a primeira pergunta, irmãos. Talvez alguém possa pensar mais uma vez e dizer: é claro que eu estou de pé, olha eu aqui na igreja. Mas pode ter alguém que faz parte de uma igreja, irmãos, e está caído. Pode ter alguém que faz parte de uma igreja, que adora, que canta, que prega, que limpa, que serve, mas está caído. Essa é uma das expressões que eu mais uso pregando aqui. Que pertencer a uma igreja não é sinônimo de estar de pé na presença de Deus. Qualquer pessoa pode sair dizendo por aí que é membro dessa igreja. Qualquer pessoa pode sair dizendo por aí que é minha ovelha, mesmo não sendo. Aí eu posso me prejudicar também, né? A pessoa está aprontando lá fora e dizendo: eu sou ovelha do pastor Carlos. Aí você pode me complicar por aí. Então, antes de dizer por aí que é membro dessa igreja, ou que é servo de Jesus ou minha ovelha, avalia primeiro a tua vida. É melhor ficar calado, né? Tem certas situações que é melhor ficar calado. Não diga não, deixa só entre nós. Aquele, pois, que pensa. Primeira pergunta: nós estamos de pé? Nós estamos bem na presença de Deus? Estamos vivendo de fato uma vida de obediência? Estamos vivendo de fato uma vida de santidade, de renúncia ao pecado, de renúncia às coisas pecaminosas do mundo? Ok, pastor Carlos, eu descobri que eu estou de pé. Então glória a Deus, amém? Eu descobri que eu estou bem com Deus. Eu descobri que eu estou de pé. Agora sim, entra a segunda parte do versículo que diz: então cuide para que você não caia. Primeira avaliação: verifica se está de pé. Segundo processo: agora que descobriu que está de pé, cuide para que não caia. Diga comigo: cuidar. Queridos, o que é cuidar? O nome já diz, é ter um zelo por esse caminhar com Deus. Não é caminhar com Deus de qualquer forma. Não é servir a Deus de qualquer forma. De fato é ter um cuidado, um carinho, um zelo, uma atenção com esse relacionamento. Porque o texto está explícito e diz: quem não cuida pode cair. Quem não cuida do seu relacionamento com Deus pode cair, pode perdê-lo ou pode prejudicar esse relacionamento. E eu poderia dizer que isso vale para praticamente todo relacionamento, né? Se alguém está namorando e não cuida desse namoro, pode acabar. Se alguém está noivo e não cuida desse noivado, pode acabar. Se alguém está casado e não cuida desse casamento, pode entrar no divórcio aí, que Deus nos livre. Se alguém não cuidar dessa igreja, ela pode acabar. Se você não cuidar da sua saúde, você pode perdê-la. Se você não cuidar da sua aparência, principalmente você que está querendo casar, fica complicado. Tem algum solteiro perto de você aí, diga para ele ou ela: cuida. Dá um upgrade aí. Ou seja, irmãos, agora deixa eu ajudar os casados também, né? Bora ver. Pastor, e eu que já casei, eu posso descuidar? Não. Você, homem, que já casou, continue se cuidando. Você, mulher, que já casou, continue se cuidando também. Porque às vezes pensa assim: eu já casei mesmo? Agora eu posso andar desarrumado? Agora meu corpo pode relaxar? Agora afinal eu já casei mesmo, é? Não, de forma alguma. Se a Fernanda falar um trem desse pra mim, aí tem que ter reuniões. Carlos, eu já casei mesmo, agora eu vou andar desapatechada. Eu digo: não, tá repreendido. Quero você só o top de linha. E em casa, na rua. Amém? Trisca no teu cônjuge aí e diz assim: te cuida. Quero você cuidadinho. Amém? Ou seja, irmãos, tudo precisa de um cuidado. E dentro desse tudo está o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho que cuidar do meu casamento, imagina do meu relacionamento com Deus. Se eu tenho que cuidar de uma igreja como essa, imagina do meu relacionamento com Deus, irmãos. Porque quando Jesus voltar, tudo que está aqui vai ficar. Telão de LED, guitarra do Jordi, que é caríssima.
vai ficar, vai ser queimada, alguém vai pegar, vai quebrar. Vai ficar tudo, irmãos. Ou seja, se hoje o Jordi já cuida dessa guitarra, imagina do relacionamento dele com Deus, que é eterno. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Esse texto ele é um alerta. E eu já disse em outros momentos aqui, ninguém está isento de uma queda. Qualquer pessoa que pensa estar de pé pode cair. Hoje, ou amanhã, ou qualquer outro momento, se não estiver de fato posicionado. Queridos, isso é uma grande realidade. Ninguém, diga comigo, ninguém está isento de uma queda. Nem uma ovelha, nem um novo convertido, nem um velho convertido, nem um pastor, nem um bispo, nem um apóstolo. Ninguém, qualquer pessoa que não vigie, qualquer pessoa que não cuida de fato do seu relacionamento com Deus, ele pode cair. E esse é um alerta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, para a igreja de Marabá, para a Nova Aliança Sião e para cada pessoa que está nesse lugar. Nós precisamos cuidar, queridos, daquilo que de forma tão preciosa foi conquistada para nós na cruz do Calvário, que é a nossa salvação, que é o nosso relacionamento com Deus. Jesus morreu no Calvário para que eu e você tivéssemos novamente acesso ao Pai. Alguém pode dar glória a Deus aí? Jesus, em um dos seus ensinamentos, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Para quem? Ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho de volta para o Pai. Jesus não é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de volta para o Pai. E quando ele disse isso, os escribas, os fariseus, os saduceus rangiam os dentes, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Queridos, ou seja, foi conquistado e foi restaurado a ponte que nos leva de volta para casa, a ponte que nos leva de volta para o Pai. E uma vez que isso foi conquistado e nos alcançou hoje, nós precisamos cuidar dessa salvação adquirida, nós precisamos cuidar desse relacionamento tão lindo, tão precioso, que através do Espírito Santo nós temos com Deus. Eu não posso olhar para o meu relacionamento com Deus de forma qualquer. Eu não posso, não devo olhar para o meu relacionamento com Deus de qualquer forma, de uma forma simples, vulgar. Eu preciso olhar com carinho. Eu particularmente amo o meu relacionamento com Deus. Eu particularmente sou muito grato ao Senhor por Ele ter me resgatado há 29 anos atrás. Eu sou grato ao Senhor só de imaginar quem seria eu hoje, 29 anos sem Cristo. Eu não consigo nem imaginar isso. Quem seria o Carlos? 29 anos sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem conhecer a Bíblia, sem uma vida de adoração. Eu provavelmente estaria em maus lençóis. E você também. Que temos que tem cara de perigoso aqui. Mas é um perigoso transformado, agora é perigoso para Cristo. Dá glória a Deus aí. Aleluia! Então, queridos, esse é um alerta. Muitos acreditam que por estarem na igreja, liderarem, cantarem ou pregarem, estão firmes e imunes da queda. E não estão. Pastor, se eu vier todo culto, eu vou estar livre de uma queda? Não. Se eu cantar o zinho da harpa tudinho, eu vou estar livre da queda? Não, irmão, você pode cantar indo e voltando. Pode cantar 70 mil. Pastor, se eu ler a Bíblia todinha, de capa a capa, eu vou estar imune da queda? Não. Pastor, se eu tiver os 9 dons que Coríntios fala, eu vou estar imune da queda? Também não. Pastor, se eu tiver o fruto do Espírito de Gálatas 5, eu vou estar imune da queda? Também não. Ninguém está imune de uma queda, a não ser que cuide. A não ser que cuide. Sim, eu preciso ter acesso à palavra. Sim, eu preciso buscar os dons. Sim, eu preciso ter o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Mas se eu não cuidar, irmãos, eu posso cair. Provavelmente você, assim como eu, tanto biblicamente falando, como naturalmente, nós conhecemos homens e mulheres que foram cheios do Espírito e caíram. Sim ou não? Nós conhecemos pessoas que fizeram ou fazem a obra de Deus de forma poderosa e caíram. Que cantam lindamente e caíram. Que pregam poderosamente e caíram. Que se arrumam de forma tão linda e caíram. Eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso buscar tudo isso. Mas eu preciso cuidar. Eu preciso vigiar. Eu preciso estar atento. Eu preciso policiar. Porque senão eu posso cair. Cuide para que não caia. A queda não acontece de repente. Diga comigo, a queda não acontece de repente. Ela começa no coração, na mente, na autossuficiência e na negligência espiritual. Eu aprendi algo há um tempo atrás. E sempre eu trago isso aqui. Ninguém cai, vai caindo. Ninguém desvia, irmãos, vai desviando. Ninguém esfria, vai esfriando. Há um tempo atrás uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu lembrei muito do senhor e de um ensinamento. Quando o senhor diz, senhor não, você, né? Quando você diz que ninguém cai, vai caindo. Eu disse, por que você lembrou? Porque eu vivi isso aí. Quando eu pensei por mim, eu estava esfriando, desanimando, caindo e me encontrei caído. E quando eu caí, eu lembrei da frase: ninguém cai,
vai caindo. Eu disse, por agora crie vergonha e cuide para que não caia. É um cuidado, irmãos. É um cuidado que nós precisamos ter. Esses dias eu ouvi testemunho de 2 homens que contaram algo, né? E eu lembrei. Eu disse, olha, lembrei desses 2 relatos aqui. Um deles disse o seguinte, olha, eu estava num supermercado da cidade, fui comprar um objeto X, e quando eu estava na frente da prateleira olhando os objetos, chegou uma mulher do meu lado e disse assim, tá caro, né? Eu olhei para ela, seminua. Aí o rapaz disse que olhou pro objeto, e na hora ele ouviu a voz dizendo, corre que é laço. Ele disse que, olha, perna para que te quero. O objeto deve ter ficado por lá mesmo. Pastor, que varão radical. Para que esse radicalismo? Então ele é carnal? Não, irmãos, ele não foi carnal. Ele foi José. Ele foi sábio. Ele procurou viver o que nós estamos falando aqui hoje. Cuide para que não caia. Pastor, mas bastava ele usar poucas palavras. É de poucas palavras, irmãos, que chegam em médias palavras. É de médias palavras que chegam em muitas palavras. E assim sucessivamente. Bastava uma resposta ali para gerar uma amizade futura e uma queda mais futura ainda. Sabe o que é isso? É cuidado. Sabe o que é isso? É vigilância. Um outro disse, eu fui num determinado lugar. Quando eu fui fazer o pagamento, a moça do caixa olhou para mim e disse assim, você está tão cheiroso. Para um homem casado, irmãos. Ele olhou para ela e disse assim, que é isso? Eu sou casado. Ela disse assim, e o que é que tem? Você está entendendo, irmãos? Bastava uma resposta errada dele. Se a resposta dele fosse, comigo é assim. Eu só ando cheiroso mesmo. Oi, irmãos. Já era. E você que é esposa não belisca ele agora não. Deixa eu fazer isso em casa. E diga para ele, você é cheiroso, mas é para mim. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado. Cuidado. Eu aprendi com o Senhor ter certos cuidados. Cuidar tanto de mim como cuidar da minha esposa. Você nunca vai ver eu abraçando uma ovelha minha. A não ser que seja uma parenta minha, que tem algumas aqui. Agora eu chegar numa ovelha minha, mulher, e abraçar, você nunca vai ver fazer isso. Sabe o que é isso? Cuidado. Sabe o que é isso? Respeito com as minhas irmãs e minhas ovelhas. Graça e paz, irmã, abraçando. Não. Já contei isso aqui, repito. Uma vez eu estava lá na nossa igreja Imperatriz, tocando teclado, meu pastor pregando. Eu estava namorando com a Fernanda, o noivo. E lá de baixo eu vejo um rapaz, um jovem, chegar e cumprimentar ela. Graça e paz, abraçando. Eu digo, Satanás. Chega o acorde, empenou, firma dissonante, sem querer, assim. Entrou um dó com quarta e nona. Eu disse, inimigo. Graça e paz e abraçando. A minha vontade foi de levantar do teclado, mas estava no meio da pregação. Eu disse, vou me controlar. Terminou o culto, chamei a Fernanda e disse, sabe aquele rapaz que te abraçou, dando graça e paz lá? Nunca mais eu quero ver aquela cena. No dia que ele ou qualquer outro chegar para lhe dar graça e paz abraçando, rejeite. Se tiver algum problema, me chame. Não, Carlos, você está entendendo mal. Estou não. Eu conheço macaco de circo, eu era o dono. Eu vim de lá. Ele era o macaco e eu era o dono, era eu que ensinava. Eu sei como é a patota, o caqueado. Nunca mais aceite. Não, então tá bom, estamos combinados. E assim sucessivamente, irmãos. Eu liderava o ministério de louvor da igreja. Então eu lidava com solteiro, com casado, com homem, com mulher, com as moças. Uma vez umas moças chegaram na igreja e umas 3 me cercaram assim. Carlos, a gente quer entrar no ministério de louvor. Irmãos, quando eu penso que não, a irmã Sena chegou na roda, a Fernanda. E, graça e paz também. Eu disse, que é isso? Aqui, e a Fernanda aqui. Eu disse, não, as moças querem entrar no ministério de louvor. Eu disse, glória a Deus. Qual o nome das moças? Que é o meu noivo aqui. Eu disse, eita, forte. Eu disse, calma, amores. Só faltou ela dizer que conhecia também as patotas, né? Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado. Olha pro teu cônjuge aí e diz assim, eu vou cuidar mais de você. E você mais de mim. Amém? Aí o solteiro fica onde uma hora dessa? Cuide mais de você mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos aprender como permanecer de pé, irmãos. Fernanda trouxe uma palavra aqui há uns dias atrás, de como terminar bem. A grande questão não é só começar bem. A grande questão não é ficar bem até o meio da estrada. A grande questão é terminar bem. É se pôr de pé na presença de Deus e continuar de pé até que Cristo volte. É continuar de pé até que Cristo volte. Paulo escreve aos Coríntios, lembrando o povo de Israel que caiu no deserto, mesmo tendo visto milagres. Lembra que ninguém está imune? Irmãos, quem mais na terra viu prodígios, senão a nação de Israel no deserto? Sandália crescendo no pé, roupa que não envelhecia, mar se abrindo, mar fechando, Jordão se abrindo, Jordão fechando, fumaça que subia, fumaça que descia, voz que estrondava, água amarga que se tornava em doce, carne que descia, pão do céu. Quem mais viu milagre, irmãos? Mais do que a nação de Israel no deserto. Mas muitos caíram na idolatria,
Muitos caíram na rebeldia. Muitos caíram e esfriaram no relacionamento com Deus. A prova disso é que de uma nação inteira, pouquíssimos, se conta nos dedos, entraram na terra prometida. Contemplar milagre não isenta ninguém da queda. Ver o monte fumegando não isenta ninguém da queda. A não ser que cuide. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Amém, ouça, mas cuide do seu relacionamento com Ele. Pastor, eu quero ver milagres. Amém, eu também quero. Mas cuide do seu relacionamento com Deus. É um cuidado, irmãos, diário. Não é uma vez por semana que eu tenho que cuidar do meu relacionamento com Deus. É diário. Não é só na igreja que eu tenho que cuidar do meu relacionamento com Deus. É onde eu estiver. Na igreja, na escola, na faculdade, na empresa, na praia, na rua, na orla, dentro do avião, seja onde for. Eu preciso cuidar do meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser vigilante, porque o texto é claro. Quem pensa estar de pé, cuide, porque senão cai. Pastor, mas eu estou forte. Eu estou orando, cuide para que não caia. Pastor, mas eu estou jejuando, parabéns, mas cuide para não cair. Irmãos, nem Jesus foi isento de uma provação. Nem Jesus foi isento de uma tentação. O próprio Jesus foi tentado. E olha que ele estava orando. Olha que ele estava mergulhando na palavra. E olha que ele estava jejuando. Mas ainda assim foi tentado. O que foi que Jesus fez em Mateus capítulo 4? Ele cuidou para não cair. Pastor, Jesus não caiu porque ele era Jesus. Não, irmãos. Jesus era 100% Deus, 100% homem. O que Jesus enfrentou, ele enfrentou para mostrar para mim e para você que é possível para um ser humano servir a Deus de forma correta. Diga para a pessoa que está do seu lado aí bem forte. É possível um ser humano servir a Deus de forma correta. Amém? Experiências espirituais não garantem fidelidade permanente. Pastor, eu tive uma experiência com Deus tem uns 7 anos. Oh, coisa linda, coisa gostosa. Eita, meu pai, quando eu lembro. E a de hoje? E a experiência de hoje? Se não tiver uma experiência com Deus diária, irmãos, pode cair. Tem gente que se sustenta em uma experiência com Deus de 10 anos atrás. Toma cuidado. Tem gente que sustenta a fé na experiência de Eliseu. Eita, pastor, quando eu lembro de Eliseu, aquele mover. Eliseu fez a parte dele, irmãos. E Eliseu já foi para a glória. Se eu não tiver a minha experiência com Deus, eu posso cair. Pastor, quando eu lembro das experiências que o Senhor já teve com Deus, eita, chegou, olha, eu sinto a presença. E as tuas? E as tuas experiências com Deus? Pastor, quando o ministério de intercessão ora por mim aqui, eu sinto uma glória. Eita, maravilha. A minha vontade era de levar esse ministério de intercessão lá para minha casa. Só que não dá, né, irmãos? E por mais que desce, a experiência de busca do ministério de intercessão é individual. E as tuas? Pastor, quando eu conheço assim a história daqueles homens de Deus que impactavam as nações, o avivamento da Rua Azusa, chega, eu fico assim, eita glória. Mas e o nosso relacionamento, irmãos? E as nossas experiências? E o nosso contato? E a nossa ligação com Deus? Nós precisamos ter as nossas próprias experiências, o nosso próprio contato, o nosso próprio sentimento, e parar de viver de sentimentos alheios. Lembra de uma palavra que eu trouxe aqui? Provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso provar desse relacionamento com Ele, dessa experiência com Ele, todo dia, toda hora, onde eu estiver. Não é só na hora de um culto como esse. Não é só na hora que toca uma música lentinha de adoração. Agora conectou aqui a presença. Não, irmãos. É a todo momento. É a todo momento, é a toda hora. Eu preciso estar conectado. O Wi-Fi precisa estar conectado com o céu. Aleluia. Diga glória a Deus aí. Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Que palavra linda, irmãos. Palavra de Pedro. Quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Viu Jesus? Fez foi abraçar o homem. Andava era lado a lado. E disse: ainda, Senhor Jesus, que todos te neguem, eu nunca te negarei. Depois de falar isso, negou 3 vezes. Ele estava com Jesus. Ele viu Jesus. Foi ensinado por Jesus. Era um discípulo direto de Jesus. Disse que amaria e que não deixaria. E negou 3 vezes. Imagine nós. Irmão, se Pedro viu milagres. Andou sobre as águas, irmãos. Só 2 seres humanos andaram sobre as águas. O mestre dos mestres e Pedro. No entanto, em uma das oportunidades que ele teve, ele negou Jesus. Ou seja, isso foi uma queda. Se Pedro, que viu tanta coisa, incluindo o próprio Jesus, se ele precisava cuidar para não cair, imagina eu e você. Como as quedas começam? Tome nota aí. As quedas começam com pequenas coisas. Como a frase que a gente trouxe, né? Ninguém cai, vai caindo, é gradativo. A Bíblia traz um texto bíblico que diz que o que destrói uma vinha não são raposas adultas, mas são as raposinhas. Uma raposa adulta, irmãos, o lavrador ele consegue visualizar e deter uma raposa adulta. Mas 50 raposinhas
Ele não vê elas entrando. Quando ele contempla, elas já fizeram um estrago. E ele se pergunta, mas eu não vi elas entrando. Claro que não viu. Eram raposinhas pequenininhas. Ou seja, são coisinhas que vão minando na nossa vida, que vão fazendo certos estragos. Um dos princípios que eu aprendi há um tempo atrás de Mike Murdock foi: aquilo que você não destrói pode te destruir amanhã. Ou seja, certas coisas que vão chegando na nossa vida, algumas precisam ficar, outras precisam ser deletadas. E aquilo que eu não deleto vai me prejudicar amanhã. Pastor, mas era uma coisa tão insignificante. Irmãos, uma coisa pequena, um dia ela se torna grande. E outra coisa, uma coisa pequena, talvez de fato seja insignificante, mas 30 pequena faz um estrago. Então tem gente que ignora coisas pequenas. Não, foi só uma falinha, foi só um elogiozinho, foi só uma mentirinha. Já foram 3, irmãos. Foi só um abracinho, foi só uma piscadinha, foi só a junção de tudo isso, irmãos, vai virar uma bomba amanhã. Lembra que eu falei que eu tenho um comportamento em relação às minhas irmãs? Eu nunca elogiei e nem vou elogiar uma mulher dessa igreja, irmãos. Pode chegar com cabeça rapada, com cabelo louro, amarelo, com brinco de corrente. Pode chegar do jeito que for. Eu dou graça e paz, tudo bem? Graça e paz, tudo bem? Quando eu chego em casa, eu compartilho com a minha esposa. Você viu? A irmã fulana de tal cortou o cabelo. Você viu? A irmã Nazaré agora tá com o cabelo é vermelho agora. Eu comento com a minha esposa. Mas chegar para uma mulher e dizer assim: que lindo ficou teu cabelo. Nunca você vai ouvir isso da minha boca. Que lindo teu vestido. Que cheiro, que perfume é esse? Não, eu tô ficando velho, não é doido. Até para ser doido tem que ter juízo. Eu trabalhei numa empresa que as mulheres chegavam para trabalhar também super arrumadas. E um colega meu, toda vez que uma colega nossa chegava arrumada, ele elogiava. Eita, tá lindona, hein? E eu ficava olhando assim para ele. Eita, agora hoje, hein, tá cheirosona. Aí teve um dia que eu toquei nele assim, eu disse: fulano de tal. Inclusive era meu xará, de misericórdia. Eu disse: Carlinhos, eu entreguei o homem. Eu disse: fulano de tal, tu tá ficando doido? Perdeu aí a noção do perigo. Por quê? Tu já desconfiou que essas mulheres que tu elogia todo dia aqui nessa empresa são casadas? É mesmo, né? Digo: meu irmão, pra tu amanhecer com a boca cheia de formiga, é ligeiro demais. Essa mulher tem marido, criatura. Se esse teu elogio chega no marido dessa mulher, eu não quero nem estar aqui perto, não quero nem que ele descubra o meu nome. Porque nós temos o mesmo nome, tu tá me prejudicando. Meu irmão, fica na tua. Fica na tua, meu irmão. Tu nunca me elogiou? Eu chego aqui todo dia bonito, cheiroso. Tu nunca me elogiou. Mas as mulheres que chegam aqui, colega de trabalho, tu fica com essa patota. Fica na tua. Fica na tua. Procura uma mulher pra ti, pra tu elogiar ela. Não, tá bom, vou tomar mais cuidado agora. Depois tome. Por ti e por mim. Aleluia. Diga pra pessoa que tá do seu lado aí: cuide. Irmãos, e cuidar é cuidar de quê? Cuidar do que olha. Cuidar no que ouve. Cuidado no que sente. Cuidado no que sonha. Cuidado no que almeja. Eu tenho que ter todos esses cuidados, porque senão eu posso cair. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Amém? Diga: Senhor, me ajuda a não cair. Vamos lá. Como é que as quedas começam? Negligenciando a oração. Diga: misericórdia. Não preciso orar mais não, já orei demais. Não tenho tempo para orar não. Enquanto eu estiver indo para a igreja, eu vou orando. Não preciso acordar cedo para orar não. Enquanto eu estiver indo para o serviço, eu vou orando. Negligenciando a oração. Se esfriando no contato com a palavra. Não, olha a grossura desse livro, gente. Para que isso? Eu não tenho tempo não para ler esse livro não. E na faculdade, ler que dá 3 grossuras dessa aqui, irmãos. Tem gente na faculdade que diz assim: eu amo ler. Ô glória. Ó o bicho. Eu amo ler. Aí na hora que a gente pergunta assim: e a Bíblia? Não, é muito grossa. Dá um sono. Tem gente que lê, irmãos, livro mais grosso que a Bíblia e não dá sono. Mas na hora da Bíblia, vem o espírito do soneca, o espírito imundo chamado soneca, que pega a pessoa e dá um sono de cobra. Você sabe qual é o sono da cobra? Se a cobra estiver dormindo, irmãos, pode pisar em cima dela, chutar, deitar. Ela só vai acordar no horário programado. Mas não faça isso não, tá? Faça como eu corro a légua de cobra. Mas dizem os estudiosos que se ela estiver dormindo, tá de boa. Tem gente que quando pega na Bíblia, o sono da cobra invade ela. Pastor, me deu um sono, me deu agora. Tem até gente bocejando que eu vi. Então, gente, a pessoa, ela começa o quê? Negligenciando a oração, se esfriando na leitura da palavra, relaxando no ponto santidade. Tem uns que relaxam no ponto santidade. Tem uns que ele mesmo vai mudando o termo santidade. Não, isso aí era pecado há uns anos atrás, hoje não é mais não. Deus é amor. Isso aí era pecado, era na época de Noé, mas agora não é mais não. Que história é essa, irmãos? Como é que a Bíblia na época de Noé dizia que uma coisa é pecado, hoje não é? Como é que na época de Jesus uma coisa era pecado e hoje não é mais? A pessoa vai relativizando a santidade. Pastor, não precisa disso mais não. Não precisa desse radicalismo mais não. Deus é amor. Deus é graça. A gente pode sim, quando chegar o veraneio aí, já estou comprando aqui meus biquínis, já estou comprando aqui minha sunga de banho. Afinal, né, o Senhor fez a praia para nós, todo mundo é livre.
Quando pensar que não, você quer ir para a praia de nudismo. E ainda vai encontrar um versículo. Pastor, nós somos criados, foi nu. Lá no Éden ninguém tinha roupa. E Adão e Eva e Deus passeava no jardim. Sim ou não? Adão e Eva e Deus no jardim. Adão e Eva nuzão. Então agora, pastor, eu vi esse versículo. E agora quando eu for para Paraíba, eu vou para a praia de nudismo. É o seu bonitão lá. É, irmãos. Tem gente que vai relativizando a santidade. Ah, pastor, agora eu descobri que eu sou naturista. Eu sou naturista agora. Eu ando assim agora. E o pudor fica onde? E as roupas de pele que Deus fez depois do pecado para cobrir o homem e a mulher, fica onde? Então tem gente que pega um versículo e quer se basear a vida toda nesse versículo. Irmãos, a Bíblia é um livro. A minha vida tem que ser baseada nos 66 livros que está aqui. Não é em um só. Relaxando na santidade, achar que não tem problema. Não, isso aí não tem problema. Não tem problema eu ter essa bebida aqui na minha geladeira. Não tem problema eu ouvir esse tipo de música. Afinal, a música é uma bênção, né? Qualquer música é bênção. Qualquer música, irmãos. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra água doce e amarga. Domingo está aqui, adorando a Deus, ouvindo Antônio Cirilo, cantando aqui, poderoso Deus. Aí amanhã está ouvindo não sei nem o quê. Não sei quem do Arrocha. Não sei quem da sofrência. Pastor, não tem nada a ver. Quando eu viajo aqui, eu boto aqui o irmão da sofrência. E vou viajando aqui 500 quilômetros. Oh, boniteza. O que é que essa sofrência vai te ajudar? Se você nunca estudou, estuda um pouco mais sobre composição artística, sobre o mundo da arte. O que é que ministra no meio do teu coração quando a gente ouve certas canções? Estuda um pouquinho, descobre. Se a gente cantando, irmãos, música que fala de Deus, de homens e mulheres que a gente entende que serve a Deus, a vida já é do jeito que é. Imagina se a gente se inclinar para ouvir tanta besteira que estão criando por aí de música, irmãos. Não quero nem citar algumas delas aqui, mas tem muita gente relativizando. Não tem nada a ver. Eu posso ouvir. Não tem nada a ver. Eu posso beber isso aqui. Não tem nada a ver. Eu posso ir para essa festa aqui. Outro ponto, onde entra aqui o início das quedas. Parar de prestar contas da vida. Tem gente que para de prestar conta. E nós trabalhamos com discipulado. Ouvindo pessoas, ajudando, colaborando, instruindo. Mas tem gente que chega a um certo ponto da vida e diz, peraí gente, eu já tenho 10 anos de crente. Não vou ficar contando mais coisa para o pastor não. Vou ficar contando coisa para o meu líder mais não. Eu já tenho maturidade. Agora é eu e Deus. Agora é eu e Deus agora. Servir aqui a ele aqui, tem uma ligação direta. Aí não presta mais conta da vida. Aí como diz o pastor Leonardo, quem não confessa a tentação, confessa pecado. Irmãos, isso é real, viu? Quem não confessa a tentação, vai confessar o pecado. Aí eu te pergunto, qual é o melhor? Confessar a tentação ou confessar o pecado? Pastor, qual a diferença? Quem confessa a tentação pode se livrar de uma queda. Mas quem confessa pecado já caiu. E quem cai tem prejuízo. Quem é tentado ainda não está em prejuízo, irmãos. Mas quem cai, está. Detalhe, a tentação não nos define. Diga comigo, a tentação não me define. Presta atenção comigo. Quem se sente tentado de beber cachaça, é cachaceiro? Ele não caiu. Quem se sente tentado para cair na prostituição, é prostituto? Estou provando para você que a tentação não nos define. Mas quem cai na prostituição é prostituto? Quem é tentado, irmãos, não é definido por essa tentação. Mas quem cai, é. Falei agora há pouco que o próprio Jesus foi tentado, mas não caiu. Nós somos tentados a vida toda e seremos até que Cristo volte, irmãos. A tentação ela vai bater na nossa porta. A tentação vai bater na nossa porta. Mas o que o texto bíblico em questão de hoje está dizendo é o quê? Quando a tentação bater na tua porta, cuide para não cair. Pastor, e que tipo de tentação pode bater na minha porta? Diversas, irmãos. Diversas. Mas eu preciso me cuidar em relação a todas. Amém? Cada ser humano, ele tem uma fragilidade diferente um do outro. A minha fragilidade pode ser uma, a do Caio outra, a da Fernanda aqui outra, a do pastor Naldo outra. Cada pessoa tem uma fragilidade. Pastor, eu descobri a minha. Vou cuidar agora só dela? Não, cuide de todas. É 360, irmãos. É cuidando. Não, agora eu descobri o que é que pode me derrubar. Vou mirar só nisso agora. 24 horas. O sniper. E se vier um tiro daqui, irmãos? Tem que ser igual um farol no meio do oceano. Tem que estar coberto todos os lados. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu não tenho problema com mulher. Se uma mulher der em cima de mim e tal, eu não tenho problema. A minha fragilidade é nas finanças. Eu preciso me posicionar nisso aqui. É nas finanças. Preciso vigiar o máximo que eu puder nesse ponto aqui. Disse amém. Então foque nesse ponto que você descobriu.
mas também fique atento nos demais. Porque pode vir um tiro, irmãos, de onde menos nós esperamos. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser destruidor. De fato, ele tem um projeto. É matar, é roubar, é destruir toda e qualquer pessoa que se aproxima de Deus. Esse é o papel do inimigo. E ele vai fazer de tudo o que ele puder, irmãos, para nos afastar da presença de Deus. Se ele descobre um ponto fraco nosso, ele vai focar nesse ponto. Mas ele pode também querer dar uma rasteira através de outro ponto. Então eu preciso cuidar. E nesse processo do cuidado, eu preciso de ajuda. A primeira ajuda que eu preciso é do Espírito Santo. E ele está conosco. Diga amém. Diga obrigado, Espírito Santo, por estar comigo. Mas nós precisamos só da ajuda do Espírito Santo? Não, irmãos. A gente precisa da ajuda uns dos outros. A gente precisa da ajuda uns dos outros. Precisamos da ajuda da nossa liderança. Precisamos da ajuda para quem é casado, dos nossos cônjuges. Precisamos da ajuda dos nossos pais. E assim sucessivamente. Quero fazer um teatro aqui rapidão. Vou precisar de alguns voluntários e eu quero agilidade quando eu pedir, tá bom? Estou aqui caminhando com Deus, estou de pé na presença do Senhor. Mas eu só consigo focar num lugar, irmãos. Aquele problema ali pode me derrubar. Rapaz, e aquele ali, gente? Como é que eu vou ficar assim? Não tem como. Eu quero alguém para ficar atrás de mim olhando para aquela bandeira ali, rapidão. Para não vir nenhum tiro. Para nenhum tiro me pegar vindo da bandeira. Olha para a bandeira e me ajuda. É o meu líder. O meu líder está me ajudando. Mas pode vir um tiro daquela porta ali, irmãos. Eu quero alguém aqui que me cura naquela porta. Eu quero um soldado de elite aqui rápido que me cura naquela porta, por favor. Pode vir um tiro dali e me prejudicar. Meu Deus. Mas pode vir um tiro, irmãos, lá da porta da entrada da igreja. Eu quero um valente aqui rápido. Me cobre aqui. Aqui, olhando para lá. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Cuidado. Presta atenção comigo. Meu líder, meu pai, meu cônjuge, meu filho, meu amigo de oração. Está todo mundo aqui vigilante. Gente, está tudo tranquilo aí? Vocês estão percebendo alguma coisa? Está tudo de boa? Você tem esse time que te ajuda? Ou você é carreira solo? Não, eu sou sozinho. Aqui é comigo e Deus. É comigo e Deus. Ou você está aqui? Dê um aplauso a Jesus. Obrigado, minha equipe. Como é que você está? Ah, pastor, agora eu vou cuidar da minha vida. Sozinho? Pastor, é só eu e Deus aqui orando. É só eu e Deus aqui na palavra. É só eu e Deus aqui adorando. Sozinho. A Bíblia diz que nós precisamos estar juntos, carregando os fardos uns dos outros, ajudando uns aos outros, cobrindo uns aos outros, cobrindo em oração, cobrindo com conselho, cobrindo com intercessão, cobrindo com palavras da parte de Deus, cobrindo com adoração. Nós somos um time. O nosso primeiro time é a nossa casa, irmãos. O seu primeiro time é a sua casa, é o seu cônjuge, são seus filhos, são seus pais, são seus líderes, são seus pastores. Tudo isso para quê, pastor Carlos? Para cuidar, para não cair. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E agora? E agora? Sozinho? Alguém pode sair desse lugar dizendo: que palavra linda. Isso não resolve nada, irmãos. Não quero que você diga que essa palavra é linda, não. Não quero que você diga que essa palavra é poderosa, não. Nós já sabemos que ela é de Deus. Mas o que de fato nós precisamos fazer é viver essa palavra. Tirar ela da teoria e colocar em prática. Tudo que está acontecendo aqui agora é teoria. Eu estou trazendo uma palavra teórica para todos nós. Pastor, e depois de aprender uma teoria dessa, tem que ir para a prática. Se não for para a prática, irmãos, nada feito. Diga para o seu vizinho aí, vamos praticar. Aleluia. Mateus 26, 41, palavras de Jesus: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Já preguei sobre isso aqui. Vigiai e orai. Primeiro vem o quê? Vigilância, depois oração. Vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. Olha os textos se encontrando aqui, ó. 1 Coríntios com Mateus 26. Quem está de pé, cuide para que não caia. Vem Jesus e diz: vigia e ora. Para quê? Para também não cair. Quem aqui sabe o que é corte? Algumas pessoas. A nossa igreja, ela levanta essa bandeira chamada corte. Pastor Carlos, o que é corte? Presta atenção, você que é solteiro, você que é pai e mãe. Corte é um sistema de relacionamento de dois jovens em santidade. Um rapaz conheceu uma moça e vai cortejar, vai viver corte com ela. Através do diálogo, da oração, conversando, buscando a Deus, pé no chão, sem nada de abraça-abraça, de beija-beija, de pega-pega, de trisca-trisca. Isso é corte. Pastor, a corte é da nova aliança? Não, irmãos, é da Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17. Sejam santos em toda a maneira de viver. Isso é coisa de nova aliança? Nada a ver com nova aliança, isso é Bíblia. Sejam santos em toda a maneira de viver, incluindo no namoro. Mas tem gente que não entende. Tem solteiro que não entende e pula lá longe. Não, Deus me livre de corte, eu quero mesmo abraçar, beijar e morder na língua. Porque todo mundo mordeu e agora a minha vez não morde. Vampiro? Não, não quero namorar em corte. Quero mesmo namoro tradicional, do agarra-agarra e do pega-pega. Aí uma vez eu fui ministrar o seminário de corte numa igreja.
O pastor da igreja me chamou, Carlos, ministro do seminário de corte. Disse, eu tenho certeza? Tenho. A boca vai rachar. Peguei o seminário e alguns jovens se levantaram, irmãos, igual se levantaram para matar Estevão. Diga hoje. Não, nós não precisamos disso aí, porque isso, porque aquilo, e nós somos santos, homem de Deus e mulher de Deus. Eu digo, pois tá bom. Não está mais aqui quem falou. Quem quiser, leva, irmãos, o recado. Quem não quiser, está de boa. 3 casais de namorados foram acampar do outro lado do rio. Cada um na sua barraca, irmãos. Com a fogueirinha, um milhozinho assado. Cada casal na sua barraca. E tá, Roberto? Cada um na sua barraca. Afinal, eles eram homens de Deus, santos, e aguentava a peteca, né? Resumindo, irmãos. Uma das 3 voltou de lá gestante. Meus amigos, hoje essa criança que foi gerada lá do outro lado do rio deve ter 18 anos, da idade do meu filho. Pastor, qual foi o erro dele? Brincar com a carne, achar que aguentava, achar que dava conta, achar que era crente o suficiente para estar dentro de uma barraca com uma namorada e não triscar dela. Irmãos, eu fico arrupiado só de lembrar no trem desse. Irmãos, isso aqui é carne. Eu sou um homem de Deus. Diga amém aí. Eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, mas isso aqui é carne, irmãos. Eu não posso brincar com ela. Se eu brincar, a Bíblia diz que eu caio. Uma vez um pastor foi fazer uma viagem em grupo, e no banco de trás ia ele e um casal. Aí o casal entrou, a mulher ficou no meio e ele sentou. Será que me aguenta? Vou só simular. E ele sentou, irmãos. E a perna dele ficou tocando na perna da irmã. Aí ele disse assim, não, tá errado, minha filha, levante, põe seu marido pra cá. Que foi? Põe seu marido pra cá, você fica lá no canto. Aí, agora ficou melhor. Pastor, que radicalismo. Não, irmãos, vigilância. Já pensou? Viajar 300 quilômetros, com a perna dele tocando na perna da irmã aqui. E trisca, e vai, e sente a quinturinha, aí vem. Não é radicalismo, diga comigo, é cuidado, é vigilância. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Eita, dá um glória a Deus aí. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, vamos vigiar, meu povo. Vamos cuidar para não cair. Nos ajuda, Senhor. Pastor Carlos, o que é que me ajuda nesse processo de vigilância e cuidado? Repita comigo aí, vida de oração, leitura da palavra constante, comunhão com a igreja, humildade para receber correção e dependência do Espírito. Tem gente que não tem humildade para ser corrigido. A liderança chega ali para trazer uma correção para o bem da pessoa, e tem gente que faz bico. Ô irmãos, toda vez que o meu pastor chega para me corrigir, ele quer o meu bem. Quando teu pai e tua mãe vai te corrigir, está querendo o teu bem. Uma liderança, um pastor, uma pastora não é diferente, irmãos. Eu não quero mal de nenhuma ovelha minha. Quando eu trago um ensinamento, seja duro, leve ou não, eu estou querendo o seu bem. Ninguém quer o teu mal, solteiro, te oferecendo uma corte. Nós queremos é o teu bem, para você não ser defraudado, defraudada. Para ninguém que não seja o teu marido e esposa tocar em você fora de hora. O próprio Deus tem esse zelo em relação a você. Aleluia. Mas eu quero finalizar essa palavra, queridos, te dizendo que realmente o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Que se nós estamos sujeitos a cair, e se nós cairmos, ainda tem jeito. A misericórdia do Senhor nos alcança para perdoar os pecados, para perdoar a queda. Mas eu não posso viver caindo e levantando. Eu preciso honrar o sangue de Jesus. Eu preciso honrar essa graça. Eu preciso honrar essa misericórdia. Presta atenção. Mostra uma foto para mim. Presta atenção nessa foto. Eu quero ilustrar algo para você em cima dessa foto. Um dia, Billy Graham tomou uma decisão. E ele disse, no meu gabinete pastoral terão algumas fotos de homens de Deus para me inspirar. Presta atenção na decisão de Billy Graham. Ele disse, uma das fotos eu vou colocar de um homem de Deus, que é referência de Deus para mim, que foi homem de Deus do início ao fim, sem cair. Toda vez que eu entrar no meu gabinete, eu vou olhar para a foto dele e dizer, eu quero ser como ele, do início ao fim, sem queda. Mas ele também disse, do outro lado do meu gabinete vai ter outra foto de um homem que foi usado por Deus, mas caiu. E toda vez que eu entrar no meu gabinete e olhar para essa segunda foto, eu vou dizer, eu não quero ser como este, que começou bem, mas caiu. Sabe o que é isso? Uma decisão que Billy Graham tomou, de continuar de pé na presença de Deus. Ele usou uma estratégia. Qual vai ser a tua? Billy Graham não ficou só na mente. Billy Graham não ficou só no sentimento de querer agradar a Deus. Sempre de pé. Ele foi ousado e usou essa dinâmica. Qual vai ser a tua? Você vai só dizer que essa palavra foi legal hoje? Ou você de fato, nós, vamos tomar um posicionamento genuíno, forte, para de hoje em diante cuidar melhor
da nossa salvação e do nosso relacionamento com Deus. Feche seus olhos aí e diz: Espírito Santo, me dá uma ideia. Vai falando com ele aí, vai. Espírito Santo, me dá uma ideia, me ajuda a lembrar dessa palavra todo dia. Me ajuda a viver essa palavra todo dia. Que eu possa de fato continuar de pé na tua presença. Que eu possa de fato cuidar para não cair, vigiar e orar para não cair em tentação, mas viver todos os dias da minha vida uma vida na tua presença.